Olá, casais! Que alegria estarmos juntos aqui em mais um encontro de casais do Herança Real. Eu não sei como foi o seu dia, mas gostaria de convidar você a se conectarmos e recebermos juntos uma mensagem tão especial a respeito de criação de filhos. Não sei se você ainda não tem filhos, ou se você já os tem e eles são pequenos, ou talvez já adolescentes, ou talvez até adultos, mas com certeza essa mensagem de hoje vai chegar ao seu coração, ou senão você vai poder pegar esse conteúdo e abençoar os casais que estão ao redor da sua vida. Então, gostaria de convidarmos juntos agora a colocarmos as nossas vidas diante de Deus, apresentarmos a nossa casa, a nossa família diante de Deus, porque eu tenho certeza que o nosso Pai tem uma mensagem muito especial para derramar aos nossos corações. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado em relação a esse tema, mas eu sei que Deus tem uma porção nova para entregar para a sua vida. Então vamos juntos aqui entregar a Deus esse momento. Pai, muito obrigada por mais esse encontro de casais do Herança Real. Uma oportunidade que o Senhor nos dá de, à luz da sua palavra, sermos mais assertivos na criação dos nossos filhos e abençoarmos essa geração de crianças que está ao nosso redor. Pedimos a Ti que o Senhor seja bem-vindo no nosso meio, que o Senhor nos conduza e nos leve a sermos assertivos quanto aos filhos e às crianças que estão ao nosso redor. Te agradecemos e louvamos o Teu nome por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então agora eu gostaria de deixar vocês com o nosso pastor de crianças, pastor Felipe Araújo. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem com vocês, queridos casais, Herança Real? Que bom estarmos juntos para falar sobre o presente precioso que são os nossos filhos. A Bíblia fala que são herança do Senhor, muito especial mesmo. Obrigado pelo seu carinho de nos confiar o compartilhamento do cuidado, do pastoreio, da direção bíblica, de como apontar o caminho correto para as nossas crianças. Eu tenho o privilégio de fazer isso já há 10 anos como pastor do Ministério Infanto Juvenil e Ignição aqui. Crianças de 0 a 10 anos, a 12 anos, passando por nós. Em todo o tempo a gente vê no crescimento, desenvolvimento. Nos trouxe um pouco de experiência, não só espiritual, mas também prática, biológica, técnica, para poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é sexualidade. E o que nós vamos fazer hoje aqui é ir juntos quebrar tabu, porque é fundamental que a gente desmistifique algumas coisas sobre o tema sexualidade. Então, nós queremos quebrar o tabu na comunicação com os filhos em relação à sexualidade. Sexualidade, ela não pode ser um conceito mundano e equivocado como nós conhecemos, né? Talvez por conta da nossa jornada, das nossas próprias experiências, nós tenhamos tido um conceito deturpado sobre sexualidade no mundo tecnopornô, no mundo extremamente prejudicado a respeito da sexualidade. Talvez a gente entenda a sexualidade hoje de uma maneira muito ríspida, muito equivocada. E o objetivo desse tempo, promovido pelo nosso Ministério de Casais e Herança Real, é quebrar esse tabu e lembrar-nos que o objetivo da sexualidade, ele é divino. Deus criou a sexualidade e tudo que Deus faz é perfeito e puro. Então nós vamos abordar esse tema aqui juntos. Em Salmos 139, versículo 14, diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E eu digo isso com convicção. Então não há nada no ser humano, seja na criação biológica, emocional ou intelectual, que não tenha sido planejada por Deus. Contudo, o pecado nos derrubou do lugar de perfeição e trouxe várias sequelas e manchas para a nossa vida. Isso afetou diretamente a sexualidade. Não só o ato sexual em si, como também o conceito de sexualidade, o gênero homem-mulher e tantas outras coisas. Mas eu não tiro de você, papai e mamãe, o direito de achar desafiador tratar o assunto sexualidade nessa geração, nesse tempo, na atualidade que nós estamos. É muito desafiador mesmo. Até por conta de
2 pontos específicos. O primeiro é por conta das múltiplas tentações. O que é múltiplas tentações? São os fatores que nós não controlamos de forma alguma. A tentação é algo muito certo de que vai acontecer. As nossas crianças serão tentadas, os nossos adolescentes serão tentados, os jovens, nós seremos tentados. A tentação e as múltiplas tentações é uma realidade na vida de todo ser humano. Então, é difícil trabalhar o tema sexualidade diante de um mundo que tenta toda hora, né? Esse é o objetivo da tentação. Tenta toda hora nos desvirtuar e nos tirar do foco original. Mateus 4:1 ainda nos dá um up nessa informação, que até o próprio Jesus foi ali tentado no deserto. Olha só o texto. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós sabemos que a tentação ela vai existir. Então você pensa assim, puxa, mas eu vou falar com criança a respeito de sexualidade. Você pode ter certeza que o diabo ele não está olhando para a criança e falando assim, não, ela ainda é muito infantil para eu tentá-la. Ele está tentando todas elas. Ele está tentando todos os jovens. Ele está tentando a gente em todo o tempo. É o objetivo dele, ele é o tentador. Mas como o pastor Carlito gosta de dizer, e eu gosto de repetir, ele é o tentador, ele não é o conseguidor. Então, há como reverter esse quadro. Agora, as tentações elas vão se manifestar de maneiras diferentes, né? Por exemplo, o homem. A imaginação do homem é afetada pela tentação no sentido da estética, da nudez. Então, o homem sempre está olhando para o físico. Já a mulher, a tentação, ela vai passar pela imaginação do afeto. A mulher sempre está olhando o estilo, a possibilidade, criando imaginários, não é verdade? Então, a tentação ela é real. O filho menino, ele vai ser tentado com coisas concretas, visuais. A filha menina, ela vai ser tentada com imaginações sobre possibilidades e fantasias. Por isso também que pornografia e mídias sociais investem tanto e com exagero nesses estereótipos que nós temos hoje. Perfil de homem, perfil de mulher. E isso traz também um nível de vício para dentro da realidade da criança, ali do jovem, do adolescente, que, se não tratado logo no começo, vai atrapalhar a vida inteirinha deles. Então, se você parar para prestar atenção em músicas, em danças, em filmes, todos esses conteúdos, eles são estereotipados para fazer a sexualidade ficar cada vez mais disfuncional. E aí a tentação ganhar lugar para realmente, de fato, conseguir ter sucesso. O outro desafio, além da tentação real e presente, é a depravação, que já é a tentação que vira uma prática. Então, se você às vezes tem medo de trabalhar o assunto sexualidade com seu filho, ele está sendo tentado. Mas não trabalhar a tentação para que ela seja apenas uma tentativa e ela não ganhe sucesso, vai levar ele para que ela seja uma realização, o que se torna a depravação. Então, o desafio da tentação, ele não acaba nele por si só. Ele continua até que vira um hábito, até que vira um vício e até que vira uma própria depravação. Então, se a gente não tomar ação, a tentação vira uma depravação. E isso é muito perigoso. Olha o que Jeremias 3:9 diz. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com os ídolos de pedras e de madeira. Então, é algo muito perigoso, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E a depravação, ela vai ter efeitos diversos. A tentação ela vai ficar no campo da mente, ela sempre está trabalhando as emoções, o coração, o sentimento. Não importa a idade, não importa o lugar, porque o tentador é o diabo. Já a depravação, que é a tentação na prática, ela vai ter manifestações visíveis e invisíveis, que eu vou chamar aqui de efeitos assintomáticos e efeitos sintomáticos. Por exemplo, alguns efeitos assintomáticos da depravação que já está em execução na vida de alguém. Transformar uma outra pessoa num objeto, então ela não valoriza a pessoa como ser humano. Mudar o olhar de valor em relação à criação. Então ela consegue olhar para a criação e não encontrar verdadeiro significado e propósito na criação. Ela coloca os seus próprios propósitos e fazer nascer aberrações
como, por exemplo, pedofilia e abuso e violência sexual. Então, a depravação na prática, ela cria esses efeitos assintomáticos. Você não percebe e quando vê, ele já está explodindo e estourando num transtorno enorme. Já os efeitos sintomáticos, eles são por falta de esclarecimentos, né? Por exemplo, a sexualidade disfuncional, ela sempre será a antessala de pecados mais graves. Então, se uma sexualidade ela não for esclarecida, ela vai convidar pecados mais graves para entrar. Isso a gente vê ali a história de Davi e Betseba, né? Davi está ali, talvez não esclarecido como deveria na sua sexualidade e comete adultério com Betseba. E a antessala disso foi a pornografia. Davi viu Betseba nua tomando banho. Então, olha só como que uma sexualidade não esclarecida, ela empurra você para uma depravação, para um ato ainda pior. Depois nós temos a sexualidade disfuncional, também como o uso de drogas. É como se fosse uma necessidade, onde a pessoa não consegue se desconectar daquela prática depravada por conta de já estar viciado nela. Então, a pessoa gasta horas com conteúdos soft porn ou a pornografia. Ela tem desejo de consumir aquilo. Não é uma queda, não é um vacilo, não é um erro, já é uma iniquidade para ela, faz parte da rotina dela, ela tem horário para isso, ela pensa durante o dia como ela vai fazer isso. Isso é a depravação que não foi tratada quando era tentação, agindo na vida de uma pessoa. E tem a sexualidade disfuncional, que muda o prazer natural das coisas. Então, as pessoas acabam precisando até de remédio, de estímulo pornográfico para ter qualquer tipo de prazer. Então, eu entendo quando os pais me procuram, eu entendo quando a gente tem que parar para falar desse assunto, porque, de fato, é desafiador a questão da sexualidade na atualidade. Porém, contudo, no entanto, nós temos uma boa notícia. Esse mundo não está tão depravado que não tenha solução. Jesus Cristo, ele tem a resolução para o problema da depravação, da tentação. A pureza. Quando nós pensamos em sexualidade saudável, é impossível chegar até ela sem o Criador dela. Deus, como eu coloquei desde o começo, Deus fez e estabeleceu um padrão onde o ser humano teria as suas atribuições emocionais, sexuais e mentais, cognitivas, espirituais. Então, se há um jeito de tratar a depravação provocada pela tentação da sexualidade, ainda na infância, é pela pureza que o Evangelho pode produzir. Então, o Evangelho, ele é sim uma resposta para a depravação humana em relação à sexualidade. Por isso, os nossos filhos podem receber boa orientação a partir da base do Evangelho de Cristo, da purificação em Jesus Cristo, por meio da perspectiva de Jesus Cristo a respeito da sexualidade. É isso que a gente vai falar agora nos próximos minutinhos. Então, quando nós temos a Bíblia como padrão de pureza, nós temos que nos aprofundar nela e ver para onde ela está apontando. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 20, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. O Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros do corpo de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele o que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, pega contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês?
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ó, é um texto muito forte, muito específico e também confrontador para nós. Porque quando nós pensamos no corpo de Cristo, não há faixa etária. Quando nós pensamos em reino, espiritualidade, corpo de Cristo, nós estamos nos nivelando, porque todos são alvo do amor de Deus e foram alvos da morte em Cristo Jesus. E todos que decidem e reconhecem Jesus como Salvador, então passam agora a pertencer a esse governo, a essa dominância. Então, nós não estamos falando mais se é criança, se é adulto, se é jovem. Nós estamos falando agora da prerrogativa que todos somos parte do corpo de Cristo e não podemos viver de uma maneira diferente. Então, o Evangelho, ele funciona assim poderosamente em qualquer geração e em qualquer tema, inclusive nas crianças, inclusive no tema sexualidade. E a vontade de Deus, então, é que a sexualidade seja saudável em todos os níveis. Então, como nós podemos ter abordagens a partir desse entendimento do que nós falamos até aqui, como nós podemos ter abordagens primárias para trazer conceito, valor, para trazer perspectiva do céu, para trazer o formato do entendimento de Deus para a sexualidade dos nossos filhos. A primeira coisa é lembrar que eles são planejados por Deus. Você não vai conseguir falar de sexualidade com seu filho sem antes falar que ele é planejado por Deus. Primeiro, por você, porque você tem que entender que tudo que ele tem, tudo que ela tem, pertence a Deus. Então, nada neles é equivocado ou errado. E eles também precisam entender, se a base for bem construída em cima dessa mentalidade, todo o restante que se acoplar vai ser saudável. Então, falar com os pequenos, com as crianças, sobre como Deus planejou ele, como Deus fez ele de forma individual, como as características dele são importantes, são pensadas e elaboradas por Deus, não só ajudam ele a compreender que Deus é criador, mas ajudam a testificar e também intencionalmente a mostrar que ele é o que ele é, porque Deus fez do jeito que fez. E não há equívoco nessa criação. Então, tudo que diz respeito a ele precisa passar por Deus. Como criação de Deus, só funciona com o próprio Deus. Então, ações para combater os desvios na sexualidade, partindo do princípio que somos criação de Deus. Destrua a orfandade na sua casa. Um ponto para que a sexualidade dos seus filhos sejam saudáveis é que você destrua todo o sinal de orfandade no coração dos seus filhos em relação a quem eles são. Os pais que dão validação e segurança também dão pertencimento. Né? Um órfão espiritual, ele é errante, ele não se conhece, ele não entende como ele funciona, ele é perdido, ele é uma bomba relógio, ele vai explodir. Mas uma criança que logo na sua iniciação de vida, introduzida na paternidade espiritual de Deus, ela consegue se olhar como uma obra perfeita de Deus e ela não vai ter coragem de se desfazer daquilo mais precioso que ela recebeu de Deus, a sua própria vida e suas características pessoais. Uma outra ação para combater os desvios na sexualidade, a partir do entendimento de planejados por Deus, é combater o sentimento de rejeição. Muitas crianças se tornam disfuncionais na sua sexualidade por estarem profundamente ligados à sua falta de aceitação. Então, eles não se aceitam e logo eles acham que ninguém os aceita. Então, quando você combate a rejeição dentro da sua casa, você reforça que eles são planejados por Deus e que não tem nada de errado com eles. Você pode dizer assim, mas é um ponto tão raso, mas é um raso para quem está começando a vida. Pense uma criança que não entende nada sobre o assunto. Para ela entender que ela não é rejeitada, mas ela é aceita, já é uma grande evolução para lidar com os seus conflitos conforme ela for se desenvolvendo na sua jornada. E uma outra ação para combater os desvios na sexualidade é rompa com o medo da intimidade em sua casa. Você não pode ter medo de trabalhar o tema intimidade com seus filhos.
As crianças precisam saber que você está seguro, que você está confiante, que você, inclusive, está embasado numa palavra e não está falando nada aleatoriamente. Então, medo de falar e não ser aceito, medo de falar e errar, medo de falar e ser rejeitado, isso não pode fazer parte de quem deseja imprimir uma sexualidade saudável dentro de casa. Você precisa ter coragem de trabalhar os temas, né? Principalmente quando o tema vai ser diluído ao longo das jornadas. Então, a primeira impressão que ele tiver é a impressão que ele vai levar para o restante da sua vida e da sua caminhada. A segunda coisa que é importante se ter é o reconhecimento que o pecado quebra a identidade. Quando a criança entende que ela é feita, planejada por Deus, ela vai entender também na sequência que ela não pode permitir que o pecado entre destruindo aquilo tão perfeito que Deus fez. Então, falar com a criança sobre a nossa pureza, a nossa santidade, sobre as escolhas em relação ao que é certo, ao que é errado, ajuda muito mais na sexualidade do que você possa imaginar. Então, algumas ações aqui para você combater o pecado dentro da sua casa e garantir que a construção da sexualidade saudável, ela tenha ali a sua sequência de maneira assertiva. Ensine a criança a confessar o pecado e não ser pego. Isso ajuda muito. Quando a criança aprende a confessar antes de ser pego, ela cria um mecanismo de alerta dentro dela. Então, quando ela comete um erro, automaticamente ela já procura ajuda. Ela não fica ali administrando aquele erro e nem fazendo ele um pecado de estimação. Outro, ajude a se arrepender em Jesus, além do remorso, porque a criança, ela tem muito mais um sentimento de remorso, muitas vezes, do que de arrependimento. Mas nós precisamos imprimir nelas que é importante, antes de tudo, antes de falar comigo, antes de pedir perdão para mim, antes de ter medo de falar comigo, antes de sentir remorso por ter, de alguma forma, me desrespeitado, que ela afetou o coração de Jesus. Ela precisa pedir perdão a Jesus. Arrepender-se do pecado é uma prerrogativa extremamente necessária para quem deseja imprimir uma sexualidade saudável. Porque sem o arrependimento, não há uma construção sadia da sexualidade. Outro, promova a mudança de comportamento e hábitos. Então, se seus filhos estão cadenciados já para um hábito de sexualidade disfuncional, seja no que eles estão assistindo, no que eles estão cantando, no que eles estão dançando, no que eles estão consumindo, no que eles estão falando, você vai sobrepor essa rotina e criar uma nova rotina capaz de estancar, né, erradicar essa. E a rotina espiritual, bíblica, devocional vai ser muito importante nesse momento. Mais ensine a não culpar outros. Então, quando nós estamos falando de consciência sobre o pecado que quebra a identidade, nós estamos falando sobre ensinar as crianças a assumirem também o que elas estão fazendo de errado. Então, você falou, você viu isso, você pensou isso, como você se sentiu com isso? Então, é ela entender que partiu dela essa vontade de querer fazer o que estava em desacordo com o que ela nasceu para ser, planejada por Deus, para que ela fosse santa, pura. Então, trazer para ela essa consciência de não culpar os outros é muito importante. E ajudar ela a ser responsável, evitando dar desculpas. Então, eu vou ser responsável com as minhas atitudes. Uma outra forma aqui de deixar um caminho construído de forma saudável para uma sexualidade abençoada. Fazendo a criança entender que Deus determina a verdade. Então, apesar de ter muita realidade nesse mundo, Deus determina a verdade. Acima da verdade, da realidade do que está acontecendo, eu vejo pessoas diferentes, eu vejo pessoas equivocadas, eu vejo um monte de gente fazendo coisa errada, mas acima do que eu vejo dessa realidade, existe a verdade soberana. E Deus é quem determina ela. Eu sou homem, a menina é mulher, o sexo é para o casamento, toda pornografia, prostituição, ela é errada aos olhos de Deus. Essa é a verdade estabelecida por Deus. Então, os hábitos aqui para que você consiga fortalecer a verdade não seria diferente. Desde pequenininho a gente canta para os nossos filhos, ou se você é crente há muito tempo, você canta também. Leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Então, a leitura bíblica, o tempo intencional de devocional, o tempo de oração, a busca constante por
adoração, ter tempo de louvor em casa, a integração nas atividades da igreja, servir, isso tudo ajuda a lembrar-nos de que existe uma verdade governando sobre a nossa rotina. E a criança entende. Acredite, o espírito dela não é júnior. O espírito dela, Jesus diz que o espírito está pronto. Então a criança entende. E foco no chamado e na vocação. E um outro ponto é se você já orou sobre isso. Né? É importante também, né? Você tem muita dúvida, eu tenho muito medo, eu tenho muito receio. Mas a pergunta é, você já orou sobre isso? O que Deus está te dizendo em relação à criação e à sexualidade dos seus filhos? Ninguém tem mais autoridade para perceber, para proteger e para ajudar os seus filhos do que você. Você pode ler muito conteúdo, você pode ouvir muitas palestras, você pode ir em muitos lugares, receber conselhos, mas você intervir diretamente é outra realidade. Eu vou afirmar aqui para você, as pessoas que têm filhos mais bem-sucedidos que eu conheço são as pessoas que mais oraram por eles. O futuro do seu filho, a sexualidade do seu filho, o destino do seu filho não começa quando ele toma decisões independentes, começa quando você ora por eles. Então é muito importante você orar por eles nesse sentido. Aqui algumas ações para que você possa orar intencionalmente e ajudar os seus filhos a se desenvolverem. Ore pelo que os olhos deles vão ver. Ore pelos ambientes que eles vão frequentar. Ore pelos relacionamentos que eles vão vivenciar. Ore pelas pessoas com que eles vão interagir. Mas ore também para que eles sejam pessoas boas de se interagir. Que eles sejam pessoas que eles conseguem sustentar todos os dias. E ore para que eles não se aproximem do pecado como algo positivo. E quinto e último, a sexualidade como um presente. Deus, ele não vê as relações humanas como nós vemos. Deus tem um propósito e todo o propósito dele se conecta. Então Deus tem um foco maior do que simplesmente o ato sexual. Deus tem objetivos mais preciosos, valiosos, abundantes do que simplesmente os desejos carnais, a atração física. Deus olha a sexualidade de um ponto abençoador. Então você precisa entender que a sexualidade é um presente e você não pode ter medo de abordar sobre isso. Então explique para a criança que sexualidade é uma parte importante do plano de Deus na vida dela. E ela vai dar a você, devolver a você, o ponto onde ela está entendendo sobre o tema e sobre o assunto. Então trazer novos projetos para a humanidade passa pela sexualidade, porque os filhos surgem aí. Trazer conexão, família biológica, espiritual, passa pela sexualidade. Porque quando a família se une, ao contexto a família biológica se une ao contexto da família espiritual, então o plano de Deus se converge, porque a família biológica e a família espiritual se encontram dentro desse plano. Então é possível ser realmente feliz no pleno entendimento da sexualidade com os seus filhos. Richard Foster disse o seguinte: o que achamos de necessidades sexuais não são, na realidade, necessidades são mais necessidades do que desejos. Ou melhor, não são necessidades, são desejos. O corpo precisa de alimentação, ar e água. Sem eles, a vida humana não pode sobreviver muito tempo. Mas ninguém morreu até hoje por falta de relações sexuais. Muitas pessoas já viveram plena e satisfatoriamente sem sexo genital. Inclusive o próprio Jesus. Assim, a relação sexual não é um desejo humano, não é uma necessidade humana. A diferença é significativa. Compreender essa diferença pode ser libertador para os solteiros. Isso inclui as crianças. Elas não precisam de pessoas pela metade, por ser insatisfeitas e incompletas. Não precisam de relação sexual para experimentar plenitude em sua sexualidade. Então, há sim uma liberação sobre você, para você tratar a sexualidade na infância, o tema, com menos tabu, mais naturalidade, mais paz e num olhar bíblico e de pureza. Não é algo essencial. O que nós devemos temer? O que é essencial. Sem Jesus, nada é possível. Sem o amor de Deus, não conseguiremos nada. Mas o tema, o assunto sexualidade, ele deve ser um dos pontos que você deve trabalhar. Então, eu espero que você tenha sucesso
na construção de uma sexualidade saudável com seus filhos. E eu termino aqui com João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz para a vida. Então, a luz de Jesus, a luz daquilo que ele aponta, a luz daquilo que aprendemos com ele, a luz de sua pureza, a luz da sua orientação, é possível ensinar, doutrinar e encaminhar os nossos filhos para viverem uma sexualidade saudável na sua vida de jovem, adulta e até que Jesus volte. Que Deus abençoe muito você e te inspire para que você possa imprimir essa realidade dentro da sua casa. Oi, gente. Obrigada, pastor Felipe. Que tema profundo, poderoso. Muitas chaves foram liberadas para nós. E eu anotei algumas aqui. O futuro do seu filho começa quando você ora por ele. Não fica de fora disso. Você que está conectado com a gente, casal, herança real. De perto, de longe, você é mais do que convidado a pensar sobre isso. E aqui não acabou, não. Eu tenho algumas considerações, algumas comunicações para fazer para você. E a primeira delas é um convite muito, muito especial. O nosso casamento coletivo, ele vai acontecer no dia 29 de agosto. Isso mesmo, diretamente daqui da colina de São José dos Campos, presencialmente, 29 de agosto vai acontecer o casamento coletivo. Talvez você que está nos assistindo pense: mas eu já casei, Adriana. Casei há algum tempo, casei há anos. Mas talvez você casou somente no civil. E tem esse sonho guardado aí no seu coração, as mulheres, de entrar de noiva. Talvez você, como casal, pense: queremos receber a bênção de um pastor. Então, essa é a oportunidade que a nossa igreja dá a você. Uma oportunidade linda, rica, uma oportunidade especial demais. Então, não fica de fora. Casamento coletivo, 29 de agosto. Para mais informações, você vai acessar a nossa rede social, @ErancaReal, e ali tem um link onde você vai poder ter mais informações, entender direitinho o horário, como é que você faz para se inscrever. Mas olha só, não fique de fora. É uma oportunidade que você tem de realizar um sonho. Então, você está me assistindo aí? Converse com seu marido, esposo, converse com a esposa e vem junto realizar esse sonho diante de Jesus, amém? E aí eu tenho também 2 convites muito especiais. Herança Real também trabalha com um movimento de retiro. É isso mesmo. E nós temos agora, olha só, 30 de maio a 1 de junho. Retiro 50+. Vai acontecer em Mairiporã. Bem pertinho daqui, 1h15 a gente já está lá. Com os nossos pastores Carlito e Leila Paz. Vai ser um tempo muito, muito importante. Você, como casal, não pode ficar de fora. Para que acontece o retiro? Para que você possa se reconectar. Talvez, sabe, a rotina do dia a dia, a gente passa desapercebido pelas questões. Talvez casais com 50+, assim como eu, nessa fase que estamos já com filhos adultos. Eu ainda não cheguei nos 50, mas já estou bem pertinho. Mas já tenho filhos de mais de 18 anos, filhos casados. Então, se você, como eu, também ainda não tem 50 anos, mas já tem filhos de 18 anos ou mais, você é super convidado para estar com a gente. Nesse tempo vai acontecer o quê? Um tempo de alinhamento, um tempo de descanso, um tempo de comunhão com Jesus, entre o casal e também com outros casais. Então, não fica de fora. E aí você pode estar me ouvindo e pensando: mas eu não tenho essa idade, tenho filhos pequenos. A igreja também pensa em você. Casais com filhos pequenos, filhos que não chegaram ainda a 18 anos ou até não têm filhos ainda. Você também vai ter esse momento que vai acontecer no dia 7 de novembro a 9 de novembro, em Mairiporã também. E vai acontecer com os nossos pastores, Fabiane e Vivian Ribeiro. Um tempo que vai ser de ativação, de mensagens do céu. Eles vão derramar, tanto no Retiro 50+, quanto nesse Retiro sem filhos ou com filhos menores, eles vão derramar daquilo que eles carregam como casal. E você não pode ficar de fora. Então, pensa aí direitinho, entra no @ErancaReal, entra na rede social da igreja, tem os links ali para o retiro, faça a sua inscrição, invista no seu casamento, porque ninguém perde de obedecer a Jesus. E nós participamos de uma igreja família, e eu tenho certeza absoluta que debaixo dessa cobertura, você e eu, nós seremos abençoados como casal. Você pensa que acabou? Não acabou. Depois de uma palavra tão abençoada quanto essa. Quem dera eu, com filhos pequenos, tivesse ouvido isso, teria lutado bem menos, hein? E você está tendo essa oportunidade. E agora a gente vai ter um tempo de entrevista.
perguntas concernentes ao tema que o pastor Felipe acabou de trazer, com alguém muito especial, meu querido marido, meu amor, Eli, junto com o pastor Felipe, vai ter um tempo desse com você. Então, fique até o final, que eu tenho certeza que você vai seguir sendo abençoado. Até lá, gente. Maravilha! Nós recebemos pela nossa rede social da Herança Real algumas perguntas na caixa de perguntas que foi aberta e a gente quer nesse momento bater um papo sobre essas perguntas e essas respostas. Vamos começar, pastor? Bora. A primeira delas já é um combo aí muito importante para a gente. A pergunta é, com qual idade os pais devem começar a conversar com os seus filhos sobre sexualidade, se existe essa idade, né? Ou pelo menos uma faixa etária. Existe uma diferença também nessa idade entre meninos e meninas? Teria uma idade diferente para começar a conversar com eles? Eu acho que a diferença está no assunto sexualidade. A gente não pode generalizar ele todo, né? Durante a mensagem eu falei um pouco, mas é importante destacar. Eu estou falando sobre gênero, eu estou falando sobre o sexo em si. Então, eu tenho que colocar os limites ali nos pontos. Só que quando que eu sei que o assunto está extrapolando a capacidade cognitiva da criança? Aí não é nem espiritual, é uma questão dela absorver bem. Quando ela não responde aquilo com a consciência a respeito daquilo. Ela tem até a dúvida, mas ela não faz ideia do que é. Então, como que eu aconselho a descobrir isso? Sempre responda perguntas com respostas. Com perguntas. Você só responde uma pergunta com pergunta se você pegar no momento ali e a criança fala assim, o que é sexo? E você entende que aquela é a hora de fazer a aferição, se ela está pronta ou não para falar sobre o tema. Sim. O que é sexo? Ela vai te dizer o que ela sabe. Então, ela vai dizer beijo na boca. Você sabe que ela não está pronta ainda para trabalhar o tema. Você vai falar até esse limite. Então, a idade certa, ela tem que ser composta dessas duas avaliações. Primeiro, qual assunto eu estou trabalhando? Sexualidade ou sexo? Porque os dois são sexualidade. Gênero, né? Partes biológicas, né? Anatomia, isso é sexualidade. Né? E sexo, propriamente, a ação sexual, a relação homem-mulher, né? Que é promovida pelo afeto e tudo mais. Mas, para fazer a aferição disso bem bonitinho mesmo, devolve uma pergunta. Então, assim, às vezes, um conselho que eu dou, e esse é muito legal, você percebe no seu filho ou na sua filha que ele está entendendo alguma coisa sobre sexualidade quando ele demonstra algumas reações quando você tem iniciativas que dizem respeito à sexualidade. Por exemplo, o beijo na boca é uma parte do ato sexual. Né? É uma preliminar, só que é mais pública, é menos constrangedora. A criança, quando ela já sabe alguma coisa, ela sente um nojinho. Muito ela bom. faz... Então, ela quer dizer que ela já sabe alguma coisa. Então, você está lidando com uma criança que entende o que está acontecendo. Não é normal. Agora, quando a criança vê você beijando a esposa, o marido, e chega junto, e abraça, e fala, vocês estão casados, é que ainda ela está numa fase de inocência que ela não sabe o que isso representa. Então, divida, né, bem o que é sexualidade, o que é o sexo em si, faça perguntas para aferir o nível de cognição e olhe os sinais que ela entrega também. Boa, muito bom mesmo. Uma pergunta ainda nesse sentido até quando é sadio os pais tomarem banho despidos com os seus filhos e se isso pode despertar a sexualidade? Sexo oposto nunca, né? Nunca é sadio, né? O papai e a mamãe têm suas particularidades, né? E isso tem que ser preservado. Por isso se chama intimidade. Agora, de forma homogênea, a mulher com a menina, o homem, e pode ser até saudável no sentido de mostrar que a identificação. Mas eu acredito que sim, a idade ela é definida por esse conhecimento, esse conteúdo, né? A mãe e o pai, eles nunca podem ter limitações em acessar os filhos. Porque, por exemplo, até para descobrir, de repente, assim, um nível de abuso, de violência, você nunca sabe o que está escondido. Então, do pai e da mãe para as crianças, nunca pode haver limitação. Mas chega um momento que da criança para os pais tem que haver, para guardar e preservar. Então seria mais ou menos quando eu chamasse para tomar banho comigo, meu filho, por exemplo, a reação dele ia determinar... Ia determinar, mas por quê? Exatamente, é tudo baseado... Se ele vem fácil, tá tranquilo. Porque assim, é muito natural. Agora, dentro da realidade... O mundo
está piorando e a tendência é piorar. Dentro da realidade, a gente precisa fazer concessões e cada família precisa fazer a sua própria reflexão, né? O que isso pode impactar? O que isso pode trazer de entendimento? E aí você vai determinar, né, os tipos de trava que você vai pôr para que isso não se torne também uma descida sem freio em relação a tudo bem eu tomar banho com outras pessoas, né? Lembrando, é uma intimidade. E a intimidade ela precisa ser protegida. No momento que você interfere na proteção da intimidade, você pode ser pai, mãe, pode ser avô, tio, pode ser quem for. Começa simples. Dá um beijo no tio. Isso pode afetar a intimidade. Ela pode causar uma disfunção. Então, é a mesma coisa para o banho. Então, é sempre muita sabedoria, muito discernimento. E entra no ponto que eu falei. Se você está orando, você vai saber o momento certo. Porque Deus não tem ninguém mais capaz do que o papai e a mamãe para direcionar. O conselho é: não fira a intimidade. Se feriu a intimidade, começou a se tornar danoso e prejudicial. Boa. Não tem manual pronto? Não tem. Não dá se tiver. Tem um livro. Aqui, ó, eu escrevi um livro. Né? Esse livro aqui é para pai, mãe, voluntário, líder de ministério infantil. Fala sobre o desenvolvimento da criança desde a iniciação dela na igreja, na sociedade, mas também passando pelos desenvolvimentos cognitivos. Eu li um monte de artigo para todo mundo não precisar ler, falando, né, o que acontece dos 0 aos 2 anos, dos 3 aos 6, dos 7 aos 9, dos 9 aos 12, né, aquela última infância, dizendo o que é red flag, o que é coisa natural. Né? Muitos pais me perguntam, meu filho tem medo, mas está na fase dos 3 anos? É normal ter medo, acordar chorando um pesadelo. Então, eu escrevi sobre tudo isso. Você pode adquirir pelo nosso e-commerce da Livraria Inspire. Entra lá, livrariainspire.com.br, e você pode adquirir o seu, entrega em qualquer lugar do país. É um livro muito bom, uma leitura muito gostosa. Eu sou suspeito para falar, mas eu tenho certeza que minimamente você vai ser abençoado. Porque tem sobre família, ministério, igreja, criança. É realmente entender a criança dentro da jornada dela e ajudá-la a chegar lá com sucesso. Eu vou emendar com mais uma pergunta que é sobre isso, porque às vezes os pais eles perguntam, e uma das perguntas é essa, outras ferramentas que podem ensinar os pais a lidarem sobre esse assunto de sexualidade com os seus filhos. Tem curso, o que você aconselharia, onde eles podem buscar mais conhecimento sobre isso, além do seu livro? O livro, a gente trabalha bem o conteúdo do livro sobre sexualidade mais profundamente, né? A Bíblia é um livro super indicado, porque a Bíblia ela é um livro de princípios. Então, ela vai te dar direções, porque a sexualidade é o que eu falei. Há uma natureza tentadora. Então, sempre vai haver um outro desafio. Se você tentar suprir todos os desafios em relação à sexualidade, eu vou te aconselhar a acalmar o coração, porque senão você vai envelhecer doidinho. Vai pirar. Vai perder os cabelos. Então, assim, tenha muita tranquilidade quanto a isso. E melhor do que conteúdo, sempre vai ser a boa conversa, o bom relacionamento. Conectar o coração, né? Saber o ser humano que você está criando, entender que você fez os depósitos necessários. Isso é mais importante do que, de repente, receber uma palestra. Né? Por isso que quando a gente prega e ministra, a nossa base é bíblica. A nossa referência são os textos dos evangelhos, uma profecia, uma palavra, porque são orientadores e diretivos. Mas existem muito conteúdo bom. Eu aconselho alguns livros, como, por exemplo, Os Horizontes Espirituais da Criança, Pastoreando o Coração da Criança. São livros muito bons. Então, qualquer conteúdo que você vê sobre vida emocional da pastora Leila, ouça, porque vai ser aplicável para as suas crianças. Então, são conteúdos que eu consumi e eu posso indicar. Sensacional. Espero que você tenha sido abençoado com esse nosso bate-papo, as perguntas e respostas. E eu vou pedir para o pastor, então, orar para a gente encerrar esse nosso momento. E antes também fazer um apelo para os nossos amigos que estão assistindo de casa. Claro, muito bem. Obrigado pelo carinho. Gente, olha, é muito especial o que nós estamos tendo aqui. E talvez você, ao longo da mensagem, do bate-papo, você se perguntou, puxa, mas parece ser tão complicado. Esse é o momento de convidar Jesus para fazer parte desse destravar. Vai ser impossível fazer uma coisa criada por Ele sem Ele. Jesus é a ponte para que
tudo seja resolvido. Talvez haja um distanciamento entre você e seus filhos no assunto sexualidade. Talvez haja muito medo e temor no seu coração. Eu quero te lembrar que Jesus é a coragem que você precisa. Quero te lembrar que Jesus é aquela cola, a liga que conecta de novo. Então o meu apelo hoje para você é para que você entregue definitivamente a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é salvo, mas a sua geração também é impactada por essa salvação. Seus filhos são abençoados, seus relacionamentos interpessoais são abençoados. Toda uma geração pode ser mudada pela sua decisão nesse momento. Então que você possa agora fechar os seus olhos aí e orar comigo a respeito dessa entrega tão importante. Talvez o assunto seja muito mais extenso que isso, mas se você decidir agora, pontualmente por Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, muita coisa vai ser diluída dentro dessa verdade. A sua vida em Jesus, ela é uma certeza e garantia de dar certo. Então, repita assim comigo: Jesus, eu entrego a minha vida. More em meu coração. Perdoe os meus pecados. E escreve meu nome no livro da vida. Com fé, eu creio que estou salvo e viverei para sempre ao seu lado. E se você fez essa oração, eu quero que você comunique ao nosso time do chat. Nós queremos entrar em contato com você, nós queremos participar dessa decisão, queremos te ajudar nessa jornada. Somos uma família juntos e vamos daqui até a eternidade viver juntos para a glória de Deus. Vamos orar encerrando esse tempo e abençoando tudo o que aconteceu. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é a nossa bússola para a direção certa. Obrigado porque o Senhor é a nossa estrutura para a construção daquilo que estamos vivendo como vida. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio para as tempestades e tormentas desse mundo disfuncional. Obrigado porque o Senhor é a verdade acima de toda a realidade. Obrigado porque o Senhor é o governo e nada está fora do seu alcance. Os nossos filhos são seus, nosso coração é seu, a sexualidade pertence ao Senhor. Nos ajude, nos oriente, nos direcione, nos dirija e nos abençoe, que possamos contar testemunhos de como o Senhor interviu dentro do nosso contexto familiar e como o Senhor abençoou os nossos filhos e famílias com relações afetivas saudáveis, casamentos abençoados, relações sexuais maduras, prudentes e sábias. Que o Senhor nos coloque em todo o tempo voltados para aquilo que o Senhor está apontando e jamais nos desviemos disso. Nos ajude com as crianças, para que elas recebam também dessa pureza, dessa sinceridade, dessa verdade. Obrigado pela herança real, obrigado pela liderança da Karina, do Jones, obrigado por essa igreja e obrigado, Senhor, por esse tema tão importante, esse tema tão precioso. Abençoe todos que nos assistiram, que estão assistindo e que irão assistir. Que a sua graça os alcance e que corrija toda a rota errada e equivocada, que por uma ignorância ou por uma falta de entendimento deixamos de seguir. Para a glória do teu nome, entregamos tudo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.